Então vamos lá. Agora que a gente viu um pouquinho da regra do paralelogramo e como que a gente associa esses vetores geometricamente, a gente vai ver os casos iniciais de adição de vetores. Nosso primeiro caso que a gente vai ver é quando os dois vetores, que a gente vai considerar dois agora, têm a mesma direção e sentido. Então a gente vai ter um vetorzinho aqui, um vetorzinho v para cá, a gente vai ter um vetorzinho k para a direita também. Associar eles dois seria aqui, ó, um vetorzinho v mais um vetorzinho k, tudo bem? E a soma desses dois aqui, ó, seria v mais k, certo? Então vamos lá. Se o vetor v tivesse, perdão, aqui, ó, outra cor. Se o vetor v tivesse módulo 4 e o vetorzinho k tivesse módulo 6, a gente teria então a soma de 4 mais 6. 4 mais 6 seria igual a 10. Portanto, esse vetorzinho aqui resultante, esse vetorzinho aqui, ó, resultante, que aí pode chamar de VR, ele vai ter módulo 10, tudo bem? Então, quando tiver a mesma direção e sentido, vai ser, logicamente, conservar a direção e o sentido, e o módulo vai ser a soma dos dois vetores. O segundo caso que a gente vai ver é quando os vetores têm a mesma direção e sentidos opostos, tudo bem? Vou colocar aqui em cima. Mesma direção e sentidos opostos. Então, vamos imaginar que é um vetorzinho para a direita, um vetorzinho x, e um vetorzinho para a esquerda y, tudo bem? Associando os dois, a gente tem aqui, ó, para cá um vetorzinho x e para cá um vetorzinho y, tudo bem? Então, o que que a gente está fazendo? A gente está pegando aí, tipo, ficou meio estranho porque o vetor y ficou maior que o x. Vamos, vamos considerar que o x é maior, tudo bem? Então, aqui, ó, pegando o vetorzinho x e vamos tirar o vetorzinho y, desenhar aqui embaixo, mas é como se estivessem juntos, tudo bem? Percebe que o que sobra, percebe que tudo isso daqui, ó, tudo isso daqui vai sumir e o que sobra vai ser só esse vetorzinho resultante aqui, ó. Esse vetorzinho resultante aqui, ó. E o que a gente pode chamar de VR. Deixa eu chamar, vai sobrar esse vetorzinho resultante aqui, ó. Esse vetorzinho resultante aqui, VR. E o módulo de VR vai ser x menos y, tudo bem? Vai ser, então vamos supor, se o x vale 10 e o y vale 7, o que que vai acontecer? A gente vai ter 10, perdão, a gente vai ter 10 menos 7, 10 menos 7, então o vetor resultante é 3. Isso significa que esse vetorzinho aqui, ó, esse vetorzinho aqui que a gente tem, vai ter módulo 3, certo? O que que aconteceria se fosse o contrário? Se a gente tivesse y menos x, a gente teria que o módulo seria, a gente teria que o valor é menos 3, o módulo de menos 3 é 3, então a única coisa que mudaria é o sentido, se a gente fizesse, se a gente estivesse considerando de cá para cá, percebe que vai sobrar a mesma quantidade, o mesmo vetor VR para cá, a gente só mudou a ordem da operação. Mas por trabalhar em módulo, o valor vai ser o mesmo, vai continuar sendo 3, certo? Então esse vetorzinho aqui, ó, se a gente invertesse a ordem, ainda é ser VR. Normalmente a gente faz o vetor maior vezes o vetor menor para ficar mais fácil o desenho e ficar mais claro e tudo. Mas é basicamente isso, tudo bem? E o último caso que a gente vai ver é quando os vetores formam um ângulo de 90. Mas assim, um ângulo de 90. Vamos supor que a gente tem aqui um vetorzinho. Vamos mudar a cor um pouquinho. A gente tem um vetorzinho rosa. A gente pode chamar de A. A gente tem um vetorzinho laranja, que a gente pode chamar de B. E esse ângulo entre eles, perdão, vou chamar de B. E esse ângulo entre eles forma um ângulo de 90 graus. Vamos lá. No exercício de matemática, se ele tivesse dado um triângulo
um triângulo de lado 3, lado 4, falando que aqui é 90 e pedir para calcular a hipotenusa. O que você ia fazer? Perdão. O que você ia fazer? Teorema de Pitágoras. Um triângulo 3, 4, 5 é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a, vamos chamar aqui de x, igual a x ao quadrado. Desenvolvendo as continhas, a gente chega que x é igual a 5, tudo bem? Então, mesma coisa vai ser aqui. Qual que vai ser o vetor resultante aqui? Primeiro a gente tem que achar o sentido e direção dele, né? Como que a gente acha esse sentido e direção? Regra do paralelogramo. Pega a pontinha do vetor, o final do vetor B, espelha o vetor A. Espelhou o vetor A aqui. Pontinha do vetor A, espelha o vetor B. Vetor B, vetor A. Onde começou o movimento aqui? O movimento não, onde começou a soma de vetores? Aqui. Onde acabou? Aqui. Então, a gente liga esses dois pontos. A gente vai, perdão. Percebe-se que eu não sou muito bom em fazer linhas retas, mas esse daqui é o vetor. Certo? E por serem paralelos, a gente tem que esse ângulo daqui é de 90. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode falar que A ao quadrado mais B ao quadrado vai ser igual ao vetorzinho azul ao quadrado, certo? Então, como assim? O módulo, então se aqui fosse o módulo, se o módulo do vetor B tivesse módulo 8, cadê meu cursor? Se o vetor B tivesse módulo 8, o vetor A tivesse módulo 6, vetor A tivesse módulo 6, o vetor resultante seria, vamos lá, 6 ao quadrado é 36, 8 ao quadrado 64, somando tudo a gente tem 100. 100 é igual a c ao quadrado. E de onde eu venho, raiz quadrada de 100 é igual a 10. Portanto, a gente tem que fazer um... Portanto, o vetor resultante C é igual a 10, tudo bem? Então, sempre que a gente tiver dois vetores formando 90 graus, certo? Um para cima, outro para a direita. Poderia também ser, aqui, ó. A gente poderia também ter um vetor pré-diagonal aqui e um vetor pré-diagonal aqui. Se eles formarem 90 graus, o vetor resultante vai ser espelhando aqui. Calma aí, espelha aqui, espelha aqui. O vetor resultante seria esse vetorzinho rosa aqui. Perdão. Vetorzinho rosa aqui. E esse vetorzinho rosa seria a soma do quadrado desse, mais o quadrado desse, tira a raiz depois, esse é o vetor resultante. Então, você só vai aplicar. Então, basicamente, você aplica Pitágoras com os dois vetores, você vai achar o vetor resultante, tudo bem? E esses são os três casos mais gerais que a gente tem de adição de vetores. Com mesma direção e sentido, mesma direção e sentidos opostos você subtrai, e quando forma 90 graus, aplica Pitágoras. Agora, na próxima aula, a gente vai ver uma regra para, independente do ângulo que formar o vetor, independente do ângulo que tiver os vetores, a gente vai saber calcular, tudo bem?